A cada amanhecer, quando a claridade começa a romper a escuridão e o silêncio da noite se desfaz lentamente, recebemos algo que não tem preço, a chance de recomeçar. É como se o céu nos entregasse uma folha limpa, pronta para que possamos escrever um novo capítulo da nossa história. Nesse instante, podemos alinhar pensamentos, escolhas e atitudes a um propósito maior, buscando viver de maneira mais consciente e conectada com os valores que acreditamos. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas esses primeiros minutos do dia carregam uma força incrível. É o período em que o barulho do mundo ainda não tomou conta da mente, o coração bate em tranquilidade e a alma está mais aberta para receber inspiração e direção. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se para acompanhar conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Já se deu conta de como esse intervalo breve entre o sono e a rotina é precioso? É como uma pausa silenciosa, um respiro antes que a correria, as responsabilidades e as preocupações invadam o nosso dia. É nesse cenário de calma que temos a oportunidade perfeita para nos conectar de forma sincera e profunda com o Criador. Mas surge uma questão importante. O que significa agradar a Deus logo nos primeiros instantes da manhã? Será seguir uma lista de regras ou pronunciar palavras decoradas? Não. Agradar a Deus ao acordar está muito mais ligado a um estado interior, a uma postura genuína que influencia pensamentos, decisões e hábitos. E falando em hábitos, não importa o quão simples eles pareçam, eles moldam quem somos. São como pequenas sementes que, regadas todos os dias, crescem e formam raízes firmes. Quando escolhemos cultivar práticas que honram a Deus desde o despertar, estamos construindo uma base sólida para uma vida guiada por princípios e cheia de sentido. O primeiro hábito que pode transformar completamente a sua manhã é buscar a presença de Deus por meio da oração assim que acordar. Imagine a cena. O despertador toca, os olhos ainda pesam, e tudo ao redor está em silêncio. Antes que sua mente se encha com compromissos, prazos ou notificações, você decide conscientemente dedicar os primeiros segundos do dia para conversar com Deus. Pode existir algo mais poderoso do que iniciar o dia em um diálogo direto com aquele que criou tudo? Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. O que realmente importa é a sinceridade. Pode ser algo tão simples quanto dizer: Senhor, estou aqui. Conduza meus passos hoje e que tudo o que eu fizer reflita a tua vontade. Esse gesto aparentemente pequeno carrega um peso imenso, pois demonstra entrega, humildade e prioridade. E por que isso é tão importante? Porque a oração é como uma ponte sempre aberta entre nós e Deus. É por meio dela que expressamos gratidão pela vida, pedimos sabedoria para fazer boas escolhas, força para enfrentar dificuldades e proteção para nós e para aqueles que amamos. Quando a oração é a primeira ação do dia, estamos declarando, sem precisar dizer em voz alta, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Pense comigo, todos os dias tomamos incontáveis decisões, algumas simples, outras que podem mudar o rumo da nossa história. Começar orando é como abrir a porta para que Deus participe de cada uma dessas escolhas, preenchendo o coração com uma paz que não depende das circunstâncias. E não é necessário reservar uma hora para isso. Alguns minutos já são suficientes, pode ser ainda na cama, ao lado da janela ou em um cantinho da sua casa. O mais importante não é o cenário, mas a intenção verdadeira de buscar a presença divina e entregar a Ele seus planos, preocupações e sonhos. Esse ato de fé pode mudar completamente a maneira como você lida com imprevistos, a forma como reage aos desafios e até a forma como enxerga as oportunidades. Por isso, da próxima vez que abrir os olhos, antes de pensar nas tarefas ou pegar o celular, faça uma pausa. Inspire profundamente. Feche os olhos por um momento e ofereça o seu primeiro suspiro a Deus. Permita que a presença dele preencha cada parte do seu ser e guie cada passo que você der ao longo do dia. Você vai perceber que a paz será constante e que, de forma surpreendente, ele estará agindo nos bastidores da sua vida, abrindo caminhos e transformando situações de maneiras que você nunca imaginou. O segundo hábito essencial para começar o dia de forma fortalecida é encher a mente com a palavra de Deus antes que qualquer outro pensamento, notícia ou distração tenha espaço. Depois de abrir a manhã com oração, o próximo passo natural para nutrir o espírito é se mergulhar nas Escrituras.
Pense na sua mente como um solo fértil. Aquilo que você plantar logo ao despertar vai determinar o tipo de colheita que terá ao longo do dia. Se o primeiro conteúdo que ocupa seus pensamentos forem notícias carregadas de negatividade, preocupações sufocantes ou as distrações intermináveis das redes sociais, é como semear sementes de ansiedade, medo ou desânimo. Mas, se você decide iniciar o dia com a sabedoria, a paz e a direção que fluem da Bíblia, está plantando sementes de vida, esperança e verdade, capazes de sustentar sua alma diante de qualquer desafio. A Bíblia não é apenas um livro com palavras impressas, ela é viva e poderosa, capaz de transformar mentalidades, renovar sentimentos e trazer clareza em meio à confusão. Meditar nela não é simplesmente ler por ler. É absorver suas verdades, deixar que suas mensagens alcancem o mais profundo do coração e orientem cada passo. Até um único versículo, quando refletido com atenção, pode iluminar o dia e recordar promessas eternas que fortalecem a fé. Por isso, antes de mergulhar na correria, abra sua Bíblia física ou digital, nem que seja por poucos minutos. Dê espaço para que Deus fale, para que suas palavras moldem sua forma de pensar e preparem o seu interior para o que vier. Esse hábito não apenas edifica o espírito, como também oferece uma perspectiva celestial que ajuda a enfrentar os desafios diários com firmeza, serenidade e propósito. Meditar não é cumprir um protocolo religioso vazio de sentido. É uma prática profunda que molda não apenas a mente, mas também a forma como enxergamos o mundo. Tomamos decisões e lidamos com pressões diárias. Não se trata de passar os olhos por um texto e seguir como se nada tivesse acontecido. É parar, refletir, deixar que cada promessa e cada ensino penetre e gere frutos. Muitos perguntam, mas como meditar de verdade na palavra de Deus? Basta ler um versículo rápido e seguir a rotina. A resposta é não. Meditar vai muito além. É criar um espaço de silêncio interior, refletir sobre o que foi lido e permitir que esse conteúdo se torne uma verdade viva, influenciando pensamentos e atitudes ao longo do dia. É um diálogo contínuo com Deus, em que você se abre para ser instruído, confortado e transformado. Por exemplo, ao ler pela manhã o texto de Filipenses 4:7, que fala sobre a paz que excede todo o entendimento, não basta passar os olhos. Pergunte a si mesmo: como posso experimentar essa paz hoje diante das minhas preocupações? De que forma posso transmiti-la às pessoas ao meu redor? Essa reflexão cria um espaço de intimidade com Deus, onde você entrega medos, dúvidas e anseios, e Ele responde com direção e consolo, ainda que em silêncio. Muitas vezes, é nesse momento de meditação que Deus traz respostas para questões que pareciam impossíveis. Lembre que você não está sozinho nas batalhas, se renova a esperança para seguir confiante. Mesmo que a resposta não venha de forma imediata, a certeza de que Ele está agindo nos bastidores sustenta o coração. E há um ponto-chave. Quando você começa o dia com a palavra de Deus, está construindo uma base sólida como rocha, sobre a qual tudo o mais será edificado. É como levantar os alicerces de uma casa. Se forem fortes, nada derruba. Ler e meditar antes que outras vozes, notícias, redes sociais, preocupações, entrem na sua mente é como erguer um escudo invisível que protege o coração das distrações e dos ataques emocionais que querem desviar seu foco do propósito. Isso não significa que você precise de longas horas de estudo bíblico todas as manhãs. Às vezes, um único versículo cheio de significado é suficiente para alimentar o espírito. O que importa é a profundidade da meditação, não a quantidade de leitura. Assim, quando surgirem momentos de tensão ou desânimo durante o dia, o Espírito Santo trará à memória o que você leu, e essas palavras serão sua força, sua direção e sua paz. Por isso, ao acordar, antes de conferir mensagens ou notícias, abra sua Bíblia, seja em papel ou digital, e permita que a primeira voz que você ouça seja a de Deus. Deixe que essa semente de vida germine e frutifique. Assim, não importa o que aconteça ao longo do dia, você caminhará seguro, sabendo que sua palavra é a sua base e que Ele está conduzindo seus passos. O terceiro hábito que pode mudar totalmente a forma como você vive desde o amanhecer é o da gratidão. Antes de pensar em tarefas ou responsabilidades, tire um momento para agradecer a Deus pelo presente de mais um dia. É muito fácil abrir os olhos e deixar que a mente seja invadida por listas de afazeres ou preocupações,
Mas e se você pausasse por alguns instantes para reconhecer as bênçãos que já tem? Praticar a gratidão logo ao despertar não apenas agrada o coração de Deus, mas muda radicalmente a nossa visão de mundo. Ser grato é entender que cada amanhecer é um presente merecido, uma nova chance repleta de possibilidades. Não importa o peso do dia que você terá, sempre haverá algo, mesmo que pequeno, pelo qual agradecer. Imagine acordar, em vez de alimentar a ansiedade, escolher focar no que há de bom: a saúde, o lar que o acolhe, a família e os amigos, o alimento na mesa ou simplesmente a dádiva de viver mais um dia sob o cuidado e o amor divino. Esse simples gesto de gratidão transforma o coração. As preocupações perdem força, a serenidade cresce e os espaços vazios da alma se enchem de paz. A gratidão não é só um sentimento, é uma decisão consciente de enxergar o lado bom mesmo em tempos difíceis. Ela muda a maneira como interpretamos a vida e nos abre para novas manifestações do favor de Deus. Quando a gratidão se torna um hábito diário, transmitimos a Deus a mensagem: reconheço a tua bondade, confio na tua provisão, mesmo sem entender tudo, e valorizo o teu cuidado em cada detalhe. Esse tipo de coração está alinhado com Tessalonicenses 5:18, que diz: em tudo, dai graças. Ao viver assim, você se posiciona para receber continuamente paz, força e direção para cada passo do caminho. Por isso, antes que qualquer pensamento negativo ou preocupação diária tome conta da sua mente, reserve um instante para agradecer. Não precisa ser algo longo ou elaborado. Uma frase simples, dita com sinceridade, já é suficiente. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Esse gesto aparentemente pequeno pode ser a faísca que acende uma postura interior cheia de esperança, fé e disposição para enfrentar tudo o que vier pela frente. Quando você decide agradecer logo ao despertar, está definindo o tom emocional e espiritual do seu dia. Esse hábito não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está perfeito. Pelo contrário, é uma escolha consciente de olhar para o que há de bom, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. A gratidão declara, sem precisar de discursos, que apesar das lutas, das provações e das incertezas, Deus continua no controle. A cada palavra de gratidão, você afirma que confia no cuidado dele, que acredita que seus planos são bons e que, independente do que aconteça, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. O quarto hábito, muitas vezes deixado de lado na correria, mas que pode mudar completamente a forma como você vive cada dia, é o de tirar um tempo para refletir sobre o seu propósito antes que a rotina te engula. Vivemos em um ritmo acelerado, onde logo ao abrir os olhos já começamos a pensar em ligações, reuniões, compromissos e tarefas. E é fácil cair no modo automático, repetindo ações todos os dias sem refletir sobre o porquê. Mas, antes que o turbilhão de afazeres tome conta, vale parar e se perguntar: por que estou aqui? Qual é a missão que Deus colocou nas minhas mãos? Refletir sobre o propósito não significa passar horas isolado ou fazer um retiro espiritual a cada manhã. Muitas vezes, bastam alguns minutos, um momento de silêncio ou até mesmo uma breve oração para ajustar a bússola do coração. É dizer para si mesmo: hoje não vou viver sem direção. Hoje vou lembrar quem sou em Deus e cumprir o chamado que Ele me confiou. Quando você começa o dia com essa consciência, suas decisões, palavras e atitudes passam a ter uma base sólida. Não importa se o seu propósito é algo visível e notado por muitos, como liderar ou ensinar, ou se é algo discreto e silencioso, como servir com amor nas pequenas coisas, cuidar da família ou tratar cada pessoa com compaixão. Lembrar do seu chamado logo cedo te mantém focado no que realmente importa. Imagine se todas as manhãs você se perguntasse: como posso refletir meu propósito hoje? Que escolhas, que palavras e que gestos me aproximarão mais daquilo que Deus deseja para mim? Esse simples ato de reflexão pode mudar totalmente a forma como você encara tanto os desafios quanto as oportunidades. Ele dá clareza para dizer sim ao que constrói e não ao que te afasta do seu caminho. Até mesmo as tarefas mais rotineiras passam a ter significado, porque você as executa com um propósito. Esse hábito também protege contra aquela sensação de vazio no fim do dia, quando percebemos que estivemos ocupados, mas não fizemos nada que realmente tenha valor. Ao manter o propósito vivo na mente desde cedo, responder um e-mail,
Preparar uma refeição ou ajudar alguém deixa de ser uma obrigação mecânica e se transforma em uma oportunidade de servir e glorificar a Deus. E mais, refletir sobre o seu propósito mantém você alinhado com a vontade de Deus. Assim, você não vive para agradar às expectativas dos outros ou seguir o ritmo imposto pelo mundo. Vive para cumprir o plano único que Ele criou para você. É como dizer: Senhor, quero que a minha vida hoje mostre o motivo pelo qual fui criado. Guia-me para que cada passo esteja dentro da tua vontade. Essa sintonia traz paz e segurança que nenhuma circunstância pode abalar. O quinto hábito essencial para começar o dia agradando a Deus é entregar toda a sua jornada nas mãos dele antes mesmo de realmente começar. Esse ato simples, mas cheio de significado, pode transformar por completo a forma como você vive as horas que tem pela frente. Imagine que, ao acordar, em vez de já se lançar no turbilhão de tarefas, você para e diz: Deus, este dia é teu. Entrego-te meus planos, meus desafios, minhas alegrias e meus medos. Que tudo o que eu fizer hoje seja para a tua glória. Não é uma formalidade vazia. É uma declaração real de confiança total em aquele que sustenta o universo e a sua vida. Quando você escolhe colocar cada detalhe nas mãos de Deus logo cedo, está reconhecendo que não precisa carregar sozinho o peso das responsabilidades. Está dizendo com humildade: Senhor, Tu és o dono deste dia. Dirige meus passos, corrige meus erros, abre as portas certas e fecha as que não me farão bem. Dá-me sabedoria para cada decisão, paz diante das dificuldades e alegria em todos os momentos. Essa entrega tira o peso dos ombros, porque você entende que não está sozinho e que o resultado não depende apenas das suas forças. Mais que isso, ela alinha suas prioridades com as de Deus. Aquilo que parecia urgente pode não ser o mais importante e Ele tem liberdade para ajustar sua agenda, te direcionando para investir tempo e energia no que realmente tem valor eterno. Por isso, não importa o quão cheio ou desafiador esteja o seu dia, antes de sair de casa, antes de ligar o computador ou responder mensagens, entregue tudo a Deus. Coloque diante dele seus sonhos, suas inseguranças e seus planos. Convide-o para ser o centro de tudo o que você fizer. E então, você verá como a paz dele vai guiar cada passo, e como o seu poder vai se revelar até nos detalhes mais simples da sua rotina. E acredite, quando você inicia o dia com essa postura de entrega completa a Deus, tudo ganha um novo sentido. Por quê? Por mais que saibamos que a vida é imprevisível, que nem sempre as coisas saem como imaginamos, que imprevistos surgem, que desafios podem aparecer de repente, a partir do momento em que você coloca sua jornada nas mãos do Senhor, você já está fortalecido para enfrentar qualquer cenário. Não é porque tudo vai se encaixar perfeitamente, mas porque você não caminha sozinho. Você tem a certeza de que Deus vai à sua frente, guiando cada passo, abrindo caminhos que precisam ser trilhados, fechando aqueles que não te levariam ao destino certo e organizando tudo de forma perfeita para o seu bem. Essa prática não é apenas uma frase bonita ou uma formalidade religiosa. É, na verdade, um gesto real de fé e confiança. É como tomar a decisão, antes mesmo de saber o que vai acontecer, de dizer: Senhor, independente do que vier, eu confio que o Senhor está agindo em cada detalhe da minha vida, tanto nos grandes acontecimentos quanto nas pequenas situações do dia a dia. É claro, entregar seu dia a Deus não significa que Ele estará livre de desafios, mas garante algo muito mais poderoso: a certeza de que, ao chegar à noite e olhar para trás, você conseguirá perceber a presença dele em cada momento. Vai lembrar de como recebeu forças quando achou que não tinha mais, de como encontrou paz no meio do caos, de como Deus apresentou soluções que você nem havia pensado. Além disso, esse hábito mantém seu coração focado no que realmente importa. Ao dizer: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, você abre espaço para que Deus atue com a sua sabedoria perfeita. Às vezes, isso significa mudar alguns planos, mesmo que no começo não pareça fazer sentido. Com o tempo você percebe que era o melhor. Porque o que Deus tem preparado sempre supera qualquer coisa que possamos planejar com as nossas próprias forças. Esse tipo de entrega também tira um peso enorme dos ombros. Você não precisa carregar sozinho a bagagem das preocupações e responsabilidades. Pode deixá-las nas mãos de Deus, caminhar mais leve e até experimentar uma alegria nova, porque entende que não é você quem precisa sustentar tudo.
É Ele quem segura sua vida, e o Senhor jamais falha. Por isso, esse quinto hábito, colocar todo o seu dia nas mãos de Deus, é como uma chave que abre a porta da paz, da segurança e da liberdade interior. Ter essa certeza de que Ele vai com você torna qualquer desafio mais suportável e enche o seu coração de coragem, serenidade e esperança. Agora, vamos ao sexto hábito: reservar um momento para cuidar do seu corpo como verdadeiro templo de Deus, antes que a correria e o barulho da rotina tomem conta. Esse é um ponto que muitos cristãos deixam de lado, mas que tem uma importância enorme também para a vida espiritual. Não se trata apenas de manter a saúde física ou buscar um bem-estar momentâneo. É algo muito mais profundo. A Bíblia nos lembra que nosso corpo é morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 lemos: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso significa que a forma como cuidamos do nosso corpo tem um peso espiritual. Não é irrelevante, não é algo supérfluo. É um ato de adoração e de responsabilidade. Quando você zela pelo seu corpo, está honrando a Deus por esse presente que Ele colocou sob seus cuidados. Está administrando bem o instrumento que Ele te deu para servir, amar e cumprir o seu propósito. E amanhã é o momento ideal para essa prática, antes que as obrigações e imprevistos drenem toda a sua energia. Não precisa ser uma rotina exaustiva. Um breve alongamento, uma caminhada leve, alguns minutos de respiração profunda ou até um café da manhã saudável já podem fazer uma grande diferença. O essencial é que seja feito com consciência, gratidão e propósito. Ao investir alguns minutos para cuidar do seu corpo, você está, de forma prática, agradecendo a Deus pelo dom da vida. É como dizer: Senhor, obrigado por esse corpo que o Senhor me deu. Ajuda-me a usá-lo para te honrar. E, apesar de parecer algo simples, os efeitos disso são surpreendentes. Mais energia, mais foco, mais disposição para servir a Deus e ao próximo. O impacto não é apenas físico. Um corpo cuidado influencia diretamente o equilíbrio da mente e a sensibilidade do espírito. Reduz a ansiedade, aumenta a clareza mental e te deixa mais atento para ouvir a voz de Deus. Outro ponto importante: quando o corpo está saudável, você consegue servir melhor. Se você negligencia sua saúde e deixa que o cansaço ou doenças tomem conta, acaba comprometendo sua capacidade de amar, ajudar e estar presente para aqueles que dependem de você. Por isso, cuidar-se não é um ato egoísta. É amor, amor a Deus, amor ao próximo e amor próprio como filho ou filha do Criador. E existe algo ainda mais bonito nisso. Esse momento de cuidado físico também pode ser um tempo de comunhão com Deus. Você pode transformar sua caminhada ou seus alongamentos em um momento de oração, gratidão ou meditação. É alinhar corpo e espírito logo cedo, criando uma sintonia que vai te fortalecer para o restante do dia. Imagine só: abrir os olhos, respirar profundamente, mover-se com gratidão, sentir seu corpo respondendo, sua mente clareando e seu espírito se enchendo de paz. É uma preparação completa, física, mental e espiritual. E o mais inspirador é que, quando você está bem consigo mesmo, consegue cuidar melhor de quem está ao seu redor. Estar saudável, equilibrado e em paz aumenta sua paciência, fortalece sua empatia, renova sua disposição para servir e te deixa mais focado para realizar seu trabalho com excelência. Você se torna mais presente para sua família, mais preparado para enfrentar os desafios e mais leve para viver cada dia com alegria. E tudo isso começa com pequenos hábitos de cuidado e gratidão logo pela manhã. Sétimo hábito: buscar oportunidades para servir aos outros antes que o dia gire em torno de você. Esse hábito pode parecer estranho, até contraintuitivo, no mundo que constantemente nos diz: primeiro você, depois os outros. Mas, no reino de Deus, as prioridades são diferentes. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está no servir. E esse hábito tem o poder de transformar não apenas o seu dia, mas também o seu coração. Imagine só: antes de mergulhar na sua lista interminável de tarefas, antes de olhar o celular, antes mesmo de pensar nos seus próprios assuntos, você decide dedicar alguns minutos para se perguntar: como posso hoje abençoar alguém? Quem eu posso encorajar? Quem eu posso ajudar? Por quem eu posso orar? Talvez seja enviar uma mensagem de ânimo para um amigo que está lutando em silêncio, preparar o café da manhã com amor para sua família.
ajudar um vizinho em uma tarefa simples, ou simplesmente parar por um instante e orar com fervor por alguém que o Espírito Santo colocou em seu coração. Não subestime essas ações. Por menores que pareçam, elas carregam um poder extraordinário. Cada ato de serviço não apenas muda a vida de quem o recebe, mas também transforma o seu coração. Porque quando você decide começar o dia servindo, está alinhando sua mente à de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Você se une ao seu propósito, ao seu amor, à sua missão. O maravilhoso desse hábito é que ele também muda a sua perspectiva. Ao focar nos outros, suas próprias preocupações ficam menores, perdem aquele peso esmagador. Não porque desaparecem, mas porque você descobre algo maior. A alegria de dar, de amar, de fazer a diferença na vida de outra pessoa. E sabe o que é mais lindo? Esse hábito enche você de uma alegria genuína. Ver um sorriso provocado por seu gesto, sentir uma gratidão sincera, perceber que você foi resposta à oração de alguém, isso não tem preço. É um gozo que vai além de qualquer conquista pessoal. É viver o verdadeiro sentido de ser um instrumento de Deus. Quando isso se torna parte da sua rotina diária, você não apenas muda o dia de outras pessoas, mas também o seu. Você começa cada manhã com propósito, com energia positiva, com uma missão clara: ser luz no meio de tanta escuridão. Ser sal em um mundo que perdeu o sabor da bondade. 8º hábito: renovar a sua mente com pensamentos positivos antes que qualquer negatividade tenha chance de entrar. Esse é um hábito fundamental, porque a batalha mais importante acontece na mente. O que você pensa determina como você sente, como decide e como age. É por isso que Paulo nos exorta em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E o melhor momento para essa renovação é pela manhã, antes que as preocupações, as más notícias ou as vozes críticas ocupem espaço no seu coração. A sua mente é como um jardim. O que você planta nas primeiras horas do dia é o que vai crescer ao longo dele. Se você planta sementes de fé, esperança, gratidão e verdade, é isso que dará fruto. Mas, se permite que a ansiedade, o medo ou o pessimismo criem raízes logo cedo, esse será o tom de toda a sua jornada. Renovar a mente não significa ignorar a realidade ou fingir que está tudo bem. Não. Significa escolher conscientemente ver o lado bom, focar nas promessas de Deus, acreditar que existe propósito e sentido no que você está vivendo. É decidir: hoje vou enxergar com olhos de fé, não de medo. Hoje vou escolher a esperança em vez da dúvida. Hoje vou confiar que Deus está agindo a meu favor. Uma forma poderosa de fazer isso é começar o dia com declarações de fé, como: hoje será um grande dia porque Deus vai comigo. Nada do que eu enfrentar hoje vai me vencer, porque sua graça é suficiente para mim. O favor de Deus me cerca como um escudo. Essas não são frases vazias. São verdades baseadas na sua palavra. São sementes de vida para a sua mente e para o seu espírito. E você pode fortalecê-las ainda mais lendo as Escrituras e meditando em versículos como Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai. Ao encher sua mente com pensamentos que edificam, você também transforma suas palavras, suas ações e suas decisões. A renovação mental influencia como você trata os outros, como enfrenta as dificuldades e como enxerga as oportunidades. E este hábito dá a você uma vantagem quando os desafios chegam. Porque, em vez de reagir com raiva, medo ou ansiedade, você poderá responder com calma, com esperança e com firmeza. Vai saber que não está sozinho, que Deus luta por você, que tudo tem um propósito.